todos com muita saudade, mas vai passar, amém? Eu convido você, aonde você estiver, se você puder pegar a sua Bíblia, abra aí no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, nós vamos estar lendo a partir do versículo 8, uma parábola conhecida, uma passagem muito conhecida, eu mesmo já preguei inúmeras vezes, gosto demais dessa passagem, e nesse momento eu clamo que realmente Deus esteja falando ao nosso coração, ou melhor, Ele continue falando ao nosso coração. Depois desse momento de louvor é sempre, Deus quebranta a gente. Então, Lucas 15, a partir do versículo 8, vai dizer assim: a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, a reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Jesus, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Clama a Ti, Deus. Complete agora, Senhor, nos nossos corações, meu Pai, na Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, primeiramente no meu coração, e que agora eu clamo a Ti, Deus, que através do Teu Santo Espírito, Senhor, eu diminua, mas que o Senhor seja gigante no nosso meio, e que essa mensagem seja pregada para a Sua honra e para a Sua glória, no nome de Jesus. Amém? Como eu disse, é uma passagem conhecida, ela fica entre duas outras parábolas também muito conhecidas, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. É um composto de 3 parábolas, onde Jesus está ministrando para uma multidão, onde você vendo no começo do capítulo 15, você já vai ver que tinha ali, que é chamado até pecadores, que era basicamente o povo de um modo geral. Você tinha os publicanos, você tinha os escribas, você tinha os fariseus, era um público bem diverso, mas estavam todos ali reunidos. E é algo interessante de se perceber que já era comum se reunir ao redor de um contador de histórias. E as parábolas, num primeiro momento, é isso que elas são: uma boa história, um bom entretenimento, especialmente para aqueles que não estão ligados nas coisas do Espírito, que estavam ali ouvindo historinhas. Mas, interessantemente, essa parábola, mais especificamente a que a gente viu, da dracma perdida, ela só consta aqui no Evangelho segundo Lucas. É uma parábola que ela está no meio de um discurso, onde Jesus está falando realmente do resgate do pecador e da alegria que há nos céus mediante essa conversão, e ele vai tecer uma história aqui que vai falar muito sobre vários aspectos. A gente vai falar aqui sobre o aspecto divino, sobre o aspecto da igreja e até mesmo sobre o aspecto individual de cada um de nós, até mesmo em nossos lares. Mas para a gente começar a entender, eu gosto sempre de voltar um pouquinho na própria simbologia, de tudo que a gente tem aqui, para a gente compreender melhor os elementos. Lembrando que Jesus fazia isso. Após ele ministrar uma palavra, os seus discípulos, assim como os seus apóstolos, ele depois explicava essas parábolas, ele trazia o entendimento espiritual por trás dela. Porque uma parábola, ela é basicamente uma historinha do cotidiano, uma historinha de coisas que realmente acontecem, que as pessoas têm conhecimento. E essa aqui vai começar: qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Primeiro ponto, aí vamos entender um aspecto cultural. Quando fala em uma mulher que tem 10 dracmas, você está falando efetivamente de uma noiva. Uma noiva, porque também existia um costume naquele momento da história, onde ao desposar, ao pedir em noivado uma determinada moça, também havia o costume de alguns, não era uma regra geral, mas havia o costume de ofertar uma espécie de colar ou diadema que era montado com 10 moedas de dracma, que eram usadas muitas das vezes por essas mulheres como uma espécie de coroa, um diadema. Ela colocava sobre a sua cabeça, e era visto, e aquilo era uma marca, era um símbolo de que ela
estava aliançada em noivado. E isso, ela deveria ter esse presente ou esse dote, né, até o dia efetivamente do casamento, quando ela iria se apresentar diante do seu noivo, diante dos convidados da igreja para casar, e ela tinha que ter essa dracma, né, esse conjunto de 10 dracmas intacto, bem guardado, protegido, porque se ela chegasse faltando uma, daria um ar de desleixo, daria um ar de você não valorizou aquilo que eu te dei, o noivo poderia dizer, e isso poderia até ser motivo para um rompimento do noivado. Então era algo muito importante, era algo muito valioso. Lembrando que uma dracma, né, ela equivalia também a um denário, era um dia de trabalho. Se você fosse botar hoje, era uma moeda de prata, daria algo em torno de R$100. E aí você tinha 10, é um valor considerável. Mas aí eu quero que você entenda isso. Além do valor monetário, ainda havia um valor social, um valor de estima, era um valor de aliança, era algo muito importante, não poderia ser tratado com desleixo. E ao momento, ao perder essa dracma, né, vai dizer que ela acende a candeia, né? Ao perder uma, não acenderia a candeia. Quem não acenderia a candeia? A candeia vai falar de uma forma de iluminar, né? Seria hoje uma lanterna, mas naquela época, você tinha uma espécie de lampião pequeno, que era aceso a partir de um pavio imerso em azeite. Então você vai falar do uso da luz, da queima do azeite, você vai falar do uso, né, de algo que vai iluminar para que se encontre aquilo. Ela vai usar a forma de iluminação que ela tinha na casa dela. E aí é bom também lembrar que as casas nesse período de Jesus eram naturalmente escuras. Por que isso? Havia até mesmo casas que nem tinham janelas. A maioria das que tinham janela, elas eram não para ficar da janela vislumbrando a rua, era basicamente para ser uma forma de respiradouro, realmente de troca de ar. Então elas costumavam ser elevadas e estreitas. O que acabava ocorrendo é que o ambiente onde elas estavam inseridas até tinha uma troca de ar, mas era um ambiente naturalmente escuro. Então, para usar, até porque naquela época era muito comum a casa ser utilizada basicamente para dormir e não muito para as refeições. Não era visto como um ambiente muito social, não tinha muita interação dentro daqueles ambientes no geral, mas muito do lado de fora e até mesmo sobre as casas. Na sequência, você vai ver que ela vai pegar, né, acendeu a candeia e vai pegar uma vassoura, porque ela vai varrer a casa à procura. E aí vale lembrar da dificuldade. A gente está falando de chão de terra batido, de barro batido. A gente não está falando de piso frio, bonitinho, né? A gente está falando de um chão de barro. E aí vai entrar a necessidade de varrer, sim, porque uma moeda que caísse nesse barro e ela rolasse, né, o próprio movimento dela levantaria até mesmo a terra e cobriria ou poderia cobri-la, de modo que em um ambiente já meio escuro e coberta por aquela terra, por aquele barro, ela se tornaria praticamente camuflada, invisível ali. Então seria necessário varrer, e aí você ainda vai ver que vai varrer e procurar diligentemente, porque diligente aí com perseverança, mas também com atenção, porque se você já teve a experiência de varrer um lugar de barro, de chão batido, você sabe que se você mover muito rápido a sua vassoura, você vai mais levantar poeira do que vai conseguir alguma coisa. No geral, você tem que tomar muito cuidado, você vai ter que estar muito atento ao mover aquela vassoura, né, para que realmente ela só descubra aquilo que você procura. Repare que são elementos bem cotidianos, né, que ele traz para uma exemplificação muito fácil. Todas as pessoas que estavam ali reunidas
com certeza entenderam a história nesse aspecto do que estava acontecendo, inclusive do momento que quando ela encontra e vai chamar as amigas e vai chamar as vizinhas e vai se alegrar, porque até aí eles entenderam, né? Como eu disse, era uma peça importante, né, daquela noiva, daquela mulher. Então quando ela encontrou, ufa, tirei um peso das costas, as amigas, as vizinhas entenderiam da mesma forma, então era motivo de festa. Só que aí Jesus vai trazer, está vendo? Entendeu a alegria que eles sentiram? Entendeu aquele momento de felicidade? É essa forma como Deus e os seus anjos recebem quando um pecador se arrepende. Então aí a gente já começa a entender que num aspecto muito prático ele está falando, né, da própria ação divina em relação à busca do homem, em busca do resgate do homem. Mas eu queria chamar primeiramente a atenção como isso fala da igreja. Uma vez que a ilustração, uma vez que a parábola aponta para uma noiva, você automaticamente, você que tem um mínimo de conhecimento bíblico, você sabe que a igreja é a noiva do Senhor. E aí você vai ver que ele está dizendo que algo foi deixado, algo de valor foi deixado com essa noiva e ela deve cuidar desse algo que foi deixado com ela, pois no momento oportuno, ou seja, o casamento, ou seja, no momento que fomos arrebatados ao Senhor, nós teremos de dar conta daquilo que o próprio Deus deixou conosco, daquilo que o Senhor Jesus, o noivo, deixou ao cuidado da igreja. E o que Deus deixou ao cuidado da igreja? São as vidas, são as almas, as preciosas almas. Essas foram deixadas e terão que ser apresentadas diante dele naquele grande dia. Algo que ele vai chamar-nos a atenção e vai dizer que se perdeu, então acende a candeia, procura acender a candeia, como eu falei ainda há pouco, vai apontar para a necessidade de ter azeite. E aí você vai lembrar também da parábola das 10 virgens, né? Que aquelas que não tinham azeite se perderam, foram deixadas para trás. Ter azeite é ter unção, é ter presença de Deus, é realmente ser capaz de manifestar a luz que vem do alto. E é bom lembrar, o próprio Senhor Jesus, né, Messias, quer dizer o ungido de Deus, né, aquele sobre quem repousa o azeite, sobre quem repousa a unção. É necessário, aí você vai lembrar ali do Salmo, né, no 119, no versículo 105, que vai dizer que luz para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. E aí é necessário que através da unção, que vem de Deus, a unção que Ele nos dá, que Ele nos derrama, ela deve ser usada, ela deve ser acesa, ela não deve simplesmente repousar sobre a igreja de forma passiva, de forma impassiva, imparcial. Ela tem que ser manifesta, ela tem que ser acesa. Será que a igreja tem acendido a candeia na medida que vê a perda daquilo de mais precioso que nós vamos ter que apresentar diante do Senhor? E algo que você, dentro dessa sequência, dentro dessa visão de que Deus está falando com a igreja, você vai ver que Ele vai dizer que ela vai varrer, que ela vai pegar uma vassoura, quer dizer que ela vai agir, quer dizer que ela não vai ficar simplesmente, nem acendi aqui, realmente estou na oração, estou na palavra de Deus e pronto, estou ganhando vida. Não, você não está. É necessário que a igreja haja, é necessário que a igreja fale, é necessário que a igreja pregue, pois como crerão se não há quem pregue? E aí eu não estou falando só do pregador, não estou falando só desse momento, que louvado seja Deus, que nós temos a oportunidade de termos pregadores, louvado seja Deus. Eu estou falando da forma como eu e você
fora do ambiente religioso, nós temos vivido. Porque a nossa maior pregação não é o que nós falamos, a nossa maior e melhor pregação é como nós temos vivido. E aí eu volto a te dizer, se você estiver realmente queimando o azeite de Deus, e você estiver vivendo simplesmente, agindo em favor da vida do próximo, a luz de Deus vai refletir em você, e não será mais a você que as pessoas verão, mas verão a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa é uma missão dada à igreja. E ele vai ser insistente em dizer que diligentemente, como eu disse, insistentemente, com atenção, com esforço. A palavra vai dizer que o reino dos céus é conquistado por esforço. Esforço é ir além das nossas forças. Para um momento desse que a gente está vivendo, muito propício. Porque eu bem sei, e eu assim como você, nós estamos hoje vivendo no limite das nossas forças, no limite da nossa paciência, no limite realmente da nossa sanidade, porque nós estamos vivendo nesse fica em casa, né? Nós estamos vivendo esse lockdown em alguns lugares ainda mais intenso do que outros, mas o fato é que isso causa um desgaste em nós, isso tem nos pressionado principalmente como indivíduos, mas nós não podemos esquecer que antes e acima de tudo nós somos igreja. Não somente eu, não somente o pastor da igreja, mas nós, aqueles que um dia ouvimos o chamado e fomos de encontro àquilo que o Senhor nos pediu para que fosse feito, porque Deus nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que crê não perecerá, mas será salvo e terá vida eterna. Louvado seja Deus, é promessa do Senhor. Nós não podemos ficar impassíveis. Mas essa parábola tem algo também interessante, que pode ser usado para mim e para você, não é? Uma vez que fala de estar em casa, e eu não sei se você já refletiu dessa forma, ou talvez pelo momento Deus tenha me trazido isso à memória, mas nós vemos realmente uma pessoa em casa. E volto, a lembrar, como eu pintei para vocês ainda há pouco, não era uma casa luxuosa, não era um palácio. Antes, era uma casa escura, uma casa modesta, uma casa bem simples. Era assim. Mas ela estava lá, com algo muito precioso. Muito precioso. E ela fazia questão de cuidar desse algo precioso. Algo que havia, como eu disse, lhe sido dado. Algo que ela tinha que guardar, algo que ela não podia perder ninguém. E aí, eu acho que inevitavelmente a gente, quando pensa nisso, a gente pensa na nossa família, amém? São as pessoas preciosas que estão no mesmo ambiente que eu, que estão realmente tendo, de estar ali no mesmo lugar que eu estou. Mas se você não vigiar, ou se você não estiver atento, você vai perceber que alguma dessas pessoas já estão se perdendo. Estão se perdendo em meio à sombra que hoje pesa sobre nossos lares, que parece que não vai haver um novo dia de luz. Quem está sofrendo muito com essa angústia, e a gente conhece, a gente tem lidado, a gente tem ligado, a gente tem falado, os idosos, as pessoas já enfermadas por outros problemas, que hoje vem toda essa pandemia como quase que um cerco inimigo ao redor, e estão muitas das vezes ilhadas em suas casas. Eu tive essa semana que passou com uma das nossas irmãs, a gente teve a oportunidade de ir lá, encontrar com ela e tal, falamos com ela, mantendo a distância segura e tal, mas tinha que ver a alegria dela, porque ela falava, desde que começou
esse momento aí, eu me enfurnei, ela é sozinha, ela já tem certa idade, já tem outras enfermidades, como disse, então ela tem muito medo de sair, então ela fica num ambiente que até então era um ambiente agradável, né? Puxa, gente, quantas vezes a gente falava, né? Tomara que venha aí um feriadão, para a gente poder ficar em casa, né? Para descansar, ou ficar um tempo que eu não fico mais na minha casa. Quem trabalha sabe o que é isso? Né? Porque a gente sai de manhã e já chega de noite, né? A gente não curtia a nossa casa, e hoje a gente está preso dentro da nossa casa. Então, é um momento que a gente tem que realmente parar para refletir o que Deus está falando comigo e com você. Não vou querer me estender muito, mas eu queria que você refletisse que se você tem algo de precioso que você tem que guardar, que você realmente tem que proteger, vai ser necessário que você tenha unção, vai ser necessário que você seja capaz de acender a sua candeia, que seja necessário você realmente estar lançando luz sobre aqueles que hoje talvez, mesmo em nossos lares, estejam sendo cobertos por sombras ou por detritos do mundo, lembrando que o pecado é aquilo que tem coberto o homem e o afastado de Deus. Deus não se afasta do homem, em momento algum o Senhor se afasta da humanidade, mas o homem, pelo pecado, se afasta de Deus. E uma das coisas que eu já caminhando aqui para a conclusão, não adianta eu me alongar muito, eu queria que você refletisse da importância de você varrer essas coisas que estão ofuscando ou cobrindo, ou seja, a importância do tirar esse pecado de cima daqueles que estão ao seu redor, dos que lhes são preciosos. Não vai ser fácil, não vai ser mágico, mas vai ser por esforço. Eu creio que a igreja do Senhor é capaz de chegar lá. E aí, já para a gente encerrar, vou deixar um versículo para vocês. Eu gosto sempre de encerrar um versículo, lembrando que hoje foi basicamente uma reflexão, a gente vivendo esse momento, né? E eu clamo já desde já que o Senhor Jesus esteja completando o seu coração. Daqui a pouco o Ministério Louvor vai trazer mais um louvor para a gente, abençoado. Mas eu queria deixar para você em Tiago, capítulo 1, logo ali, o versículo 12, para a gente encerrar, né? Que é uma palavra que eu quero que esteja em seu coração, onde eu quero deixar claro para você, que eu sei que não está sendo fácil para você, eu sei que você está fazendo o seu melhor, mas eu quero que você entenda, que antes daquela parábola que a gente leu, falar para a igreja, antes daquela parábola falar para mim e para você individualmente, ela já narrava o que o próprio Senhor Jesus estava fazendo. Ele não se esqueceu de mim, ele não se esqueceu de você, mas cabe a nós estarmos nos esforçando. Então Tiago capítulo 1 versículo 12 vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que Jesus possa completar essa palavra nos nossos corações.